Mateus capítulo 16, verso 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho de Deus? Ou dizem que o Filho de Deus é, ou o Filho do Homem, como ele era chamado. Então ele faz a primeira pergunta para os discípulos, querendo saber o que o homem daquela geração achava o que ele era. E hoje o Espírito Santo, ainda que estejamos muito tempo na igreja, ele sempre pergunta para nós: quem é Jesus para você? Quem é Jesus Cristo? O que ele significa para a sua vida? E a resposta dos discípulos eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Como o povo judeu reconhece que o Senhor Jesus foi um grande profeta, eles ainda, uma minoria, 2% só da nação israelita, de Israel, reconhece Jesus Cristo como o Messias. Então era a resposta que eles estavam dando. Os muçulmanos também acham que Jesus é um profeta, na mesma classe de João Batista. Aí Jesus pergunta para os discípulos: e vocês? E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Eu quero fazer uma pergunta para você: quem é Jesus para você? Quem é Jesus Cristo? Qual é o significado que ele tem na sua vida? Quem é Jesus Cristo? Eu vim de um lar católico e muito ligado à minha família paterna e materna, mas bem mais à minha família paterna, porque eu fui criado com eles. Meus pais tinham mais contato com eles. Na sala da casa da minha avó, muito católica, tinha um quadro da ceia, Jesus e os 12 apóstolos. Quem já viu esse quadro? Alguém viu? E Jesus está no meio, com o rosto virado, pálido, um Jesus assim, que eu acho que o pintor, quando foi fazer o quadro, fez de acordo com o que Jesus Cristo era para ele. Uma imagem religiosa. E uma imagem religiosa, nos termos da religião, apresenta-se um Jesus fraco, pálido, magrinho, com a cabeça. É o oposto do que está na Bíblia. A Bíblia diz que ele é o autor da vida. E vida, fala comigo, fala: vida é poder. Levanta bem alto suas mãos e fala: vida é poder. Vida é energia. Vida é energia. O que é Jesus para você e para mim? Eu tinha essa imagem religiosa. E certamente alguns de vocês traz consigo, ainda depois do batismo, uma imagem religiosa que foi imprimida aí na tua mente e você não consegue desvencilhar. E Jesus queria quebrar essa imagem religiosa nos seus discípulos.
E ele diz para vocês quem eu sou. E a Bíblia diz aqui: Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia, levanta suas mãos, fala: Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Aleluia. Agora, aquilo era revolucionário. Por quê? Porque Cristo, o significado da palavra Cristo é ungido. O Messias é ungido. Simão Pedro diz: tu és ungido, tu és aquele que o Pai separou, tu és o Messias eterno, tu és o único Filho do Deus vivo, que se fez carne, está aqui entre nós, e que hoje é Espírito, está dentro de você, está no nosso meio. Aí Jesus, quem ama Jesus aqui, dá um salve de palmas para ele, bem alto. Mais forte, você que ama. Ei, Jesus. E o Senhor Jesus respondeu Jesus: feliz é você. Uma versão diz: bem-aventurado é você. Aí ele diz: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas meu Pai que está nos céus. O que é revelação? Revelação é descobrir o que está oculto. Revelação é sair da atmosfera humana e entrar na atmosfera espiritual. A religião, não no sentido literal da palavra religião, mas a religião como ela é entendida hoje, religião é apenas o entendimento de dogmas ou de doutrinas. Revelação é você sair da atmosfera humana e entrar na atmosfera divina e ver o Senhor e todas as coisas na perspectiva de como o Senhor as vê. Quem está entendendo aqui, diga amém, né? Isso é revelação. Por isso ele disse: não foi carne e nem sangue, porque a carne e o sangue é o componente humano. Revelação não tem numa faculdade. Você não adquire numa faculdade, nem no curso de autoajuda. Revelação não é o produto de uma pesquisa científica em um laboratório. Ele diz assim: você é feliz porque o Pai te revelou. Revelação vem do coração do Pai. Quem quer ter revelação essa noite? Levanta suas duas mãos, fala: eu preciso de revelação. Levanta a tua voz, fala: Pai, eu preciso de revelação. Abre os meus olhos para que eu possa te ver como tu és, e permita-me que eu veja todas as coisas na perspectiva que tu vês, Senhor. Isso é revelação. Aí o Senhor diz a ele, veja, verso 18: e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não irão prevalecer contra ela. Aleluia. Quem crê nisso, diga aleluia. Inclusive uma das portas do inferno é esse coronavírus. Se você estiver na igreja, ele não vai te vencer. Levanta suas mãos bem alto, fala: essa pandemia não irá me vencer.
esta porta do inferno não vai me vencer, porque eu estou na igreja. Aleluia. Então, aí ele diz no verso seguinte: e eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Quais são essas chaves? São várias. Já falei várias aqui, mas hoje eu quero tocar em algumas num aspecto diferente. Chaves que ligam na terra e é ligada onde? Nos céus. Chaves que desliga na terra e é desligado nos céus. Porque o comando de Deus para a humanidade começa na terra. Aonde? Na igreja. Por isso que você não pode deixar de congregar. Quando você vem à igreja, você está no lugar de comando de Deus. Aqui você pode ligar e desligar. Desligar as maldades que o diabo faz contigo, ou planejam contra você, e ligar as bênçãos que Deus determina para a sua vida. Amém, gente? Qual é a primeira chave que nós devemos andar com ela no nosso coração? A primeira chave que eu quero enfatizar contigo está no livro de Tiago, capítulo 4 do livro de Tiago. Tiago é no Novo Testamento, verso 5 diz assim: ou vocês não acham que é sem razão que as Escrituras diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes, mas ele nos concedeu graça maior? Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe ao orgulhoso, mas concede graça a quem, irmãos? Aos humildes. Portanto, submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproxime de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpa as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifica o coração. Entristeça-se, lamente-se, chore, troque o riso pelo lamento e a alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor, e o que vai acontecer, irmãos? Ele o exaltará. Esse texto, Tiago mostra-nos a primeira chave de ser exaltado, de prevalecer contra os poderes das trevas. Não pense que é a altura da sua voz que expulsa um demônio. Não pense que é a sua força, a sua coragem para enfrentá-lo que expulsa demônio. Não pense que as suas muitas, ou as minhas muitas orações que expulsam um demônio. O que faz um demônio correr de você e de mim é quando nós sujeitamos a Deus com o coração quebrantado. Se tem algo difícil para o homem, é manter um coração quebrantado. Esta é a chave para que nós possamos vencer no mundo espiritual. O quebrantamento do nosso coração. Quando olho para mim mesmo, sinto a fraqueza e a impotência dentro de mim. Mas quando olho para Cristo, me torno um valente vencedor nele. Porque é onde há fraqueza, opera o poder de Deus. Estou falando em fraqueza e não em pecado. Estou falando em quebrantamento e não numa vida pecaminosa. O quebrantamento é a consciência, a humildade é a consciência que tudo que sou, ou que tudo que posso fazer, só sou
e só farei se Ele estiver operando na minha vida. Quem está entendendo, diga amém, por favor. Lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5, é logo depois de Tiago, capítulo 5, verso 6, diz assim: portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele o exalte no tempo devido. Aleluia! Levanta bem alto as suas mãos. Fale: eu me sujeito ao Senhor. Eu coloco o meu coração totalmente dependente do Senhor, e eu creio, a exaltação da minha vitória está chegando, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que me resiste. Sujeite-se. Não é fácil, irmãos. Nossa natureza é oposta ao quebrantamento. Quebrantamento não depende do que eu tenho. Quebrantamento é uma atitude interior que eu e você temos que entender que é uma chave que nos dá autoridade em Cristo Jesus para mudar as situações em que estamos vivendo. Quem está entendendo, diga amém, por favor. Por isso ele diz aqui, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Se sujeite, mantenha um coração quebrantado. Hoje, o ministro pregando, ele contou um testemunho maravilhoso. Ele disse que gostava muito de escrever poesias para Deus, histórias para Deus. Aí ele teve um princípio de infarte, com 28 anos. Seu pai tinha falecido. E ali no hospital, ele falou assim: Deus, e agora? Eu ando certo, eu ando em santidade, eu busco a Ti. Estudei, passei nos melhores concursos, estou fazendo seminário, e de repente, a possibilidade de morrer está na minha porta. E ele ouviu uma voz dizendo: até hoje você escreveu suas histórias através de poesias. A partir de hoje, eu vou escrever a minha história através da sua vida. Coração quebrantado é falar: Senhor, eu vou deixar de escrever a minha história. Escreva a sua história através de mim. Quem quer deixar Deus escrever a história dele? Olha para o teu irmão e fala: a partir de hoje, isto é revelação. Deus está te dando uma chave que você vai mudar toda a situação da tua vida se você se sujeitar a Ele. Humildade, coração quebrantado. Um coração quebrantado move a mão de Deus. Um coração quebrantado abre as portas que estão fechadas. Um coração quebrantado te dá autoridade no mundo espiritual para você prevalecer contra todos esses espíritos que geram medo no seu coração. Amém? Segunda chave, abre a Bíblia comigo em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Tão difícil quanto a primeira, mas funciona. Verso 35. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente o que, irmãos? Recompensada.
Não abra mão da confiança. Nós estamos vivendo uma pandemia. Você entra num ambiente, você não sabe quem pode estar infectado. Você não sabe quando você pega um Uber, ou entra no ônibus, ou você que me vê em cidades que tem metrô, entra no metrô, quando você vai a um supermercado, você não sabe. Nós vamos ficar em casa. Se você ficar em casa, quem vai pagar as contas? Nós temos que trabalhar. Se você ficar em casa, num quarto, você vai ficar deprimido, angustiado, vai começar a imaginar coisas. Então, só não resta algo. A pessoa fala: a vacina. É mais fácil confiar na vacina do que confiar em Deus? Você quer a vacina da China ou da Rússia? Está de graça ali na esquina. Você vai confiar em quem? No que é natural ou no que esta palavra diz? O Senhor disse: passará céus e terra, mas a minha palavra jamais passará. Muda-se a atmosfera, muda o tempo, muda as gerações, muda as pragas, muda as doenças, mas a palavra de Deus nunca muda. Nunca muda. Não lance fora a sua confiança. Confiar é um exercício diário de confessar a Deus, colocando diante dele o seu presente, o presente de quem você ama, o seu futuro e o futuro de quem você ama. Coloca o Salmo 91 para mim, verso 1 e 2. Veja o que está escrito aqui. Salmo 91, por favor. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, verso 2, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem o quê? Vamos falar juntos? O meu Deus, mais alto, fala: o meu Deus em quem confio. É importante você declarar, levanta suas mãos. O mundo espiritual precisa ouvir essa declaração. Fala: o meu Deus, mais alto, o meu Deus em quem confio e confiarei. Ele é o meu Deus. Veja o verso seguinte. Põe o verso seguinte, por favor. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Esse vírus vive caçando as pessoas para destruir. É um laço atrás do outro. Mas você que confia no Senhor, o Senhor te livrará desse laço e do veneno mortal. Quem crê, diga glória a Deus. Fala: eu confio no meu Senhor. Você vai entrar a semana com esta confiança. Todos nós estamos sujeitos, ricos, pobres, pastores, ímpio, apóstolo, bispo, todos nós, mas todos nós podemos confiar no Senhor. Ainda que a arma forjada possa te tocar, mas ela não prevalecerá contra você, porque você confia no Senhor. Quem confia no Senhor, diga aleluia. Fala aleluia. Fala: humildemente eu declaro, Senhor, eu confio em Ti. Põe o verso 10, por favor. 10, diz aqui, ó: nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua família, em nome do Senhor Jesus.
Levante bem alto a sua voz, fala: nenhum mal, eu confio que nenhum mal nessa pandemia me atingirá, desgraça alguma chegará na minha família, porque o sangue do Senhor Jesus Cristo está sobre mim e sobre a minha casa. Aleluia! Eu confio.